Olá, meus queridos, estamos começando mais uma Rock Week. Eu sou Marcelo Pompeu e você está na School of Rock. E hoje a gente vai receber nada mais nada menos que um cara super especial, entendeu? Aqui para poder falar para vocês sobre rock, sobre a experiência dele com o rock. Quero apresentar a vocês Johan Kisser. E aí, muito obrigado, brother. Bacana? Ó, trocamos de papel aqui, né? Hoje estamos trocando de papel. É isso. Deixa eu te fazer só a minha primeira pergunta para você. O que significa o rock para você, Johan? Pô, rock pra mim, acho que de primeira palavra que vem é família, né, também. Então, cresci no rock, acho que o rock é liberdade também, e o rock são conquistas, né, que ninguém imagina, assim. O rock é gigantesco, acho que é isso, né, mas por uma palavra só, eu colocaria aqui liberdade. Liberdade, né? E dizem que filho de peixinho, peixe é, né? Pois é, ninguém é santista lá em casa, mas... Que bom. Mas é o seguinte, melhor ser palmeirense, né? É isso, exatamente. Sou paulista também, tem que... Pois é, ninguém é perfeito. É triste. É isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é filho de Andréas Kisser. O que o trabalho do seu pai, o trabalho do seu pai com a banda Sepultura, foi determinante para você ter esse contato maior com o rock e de repente falar assim, olha, acho que essa que é a minha? Pô, com certeza, cara. Acho que foi uma etapa, né? Meu pai sempre foi músico e quando eu nasci não sabia nada da vida, né? Lembro que quando eu era novo, eu falava que meu pai tocava no São Paulo, que ele estava sempre de uniforme. Certo. Não, seu pai toca no São Paulo Futebol Clube. Mas E também foi crescendo isso aí. Meu pai, no começo, como eu falei, eu gostava das músicas que a minha mãe escutava também, né? Que minha irmã escutava. Acho que as coisas que estavam na época ali, Gorillaz, CPM 22, Tribalistas, minha mãe amava. As bandas que meu pai sempre tocou aqui no Brasil também, Paralamas, todas essas coisas. Então, também eu via meu pai como músico, né? Meu pai sempre tocou muito violão em casa, então também me formei recentemente no conservatório, muito por causa do crescer ouvindo Vila Lobos, Léo Brauer, Agostinho Barros, todas essas coisas. Então, não foi só realmente metal e Sepultura, que começou a chegar ali quando eu tinha já uns 11 anos, né? Comecei a escutar realmente Metallica, coisas mais pesadas. Mas em casa, crescer ali com meu pai em casa foi guitarra e violão largado para todos os cantos e música de uma maneira geral. Então eu também vejo o rock como essa liberdade, né? Meu pai também sempre... Nunca ele chegou com música. Ele nunca fez nada disso. Minha irmã gosta de tudo que é da Disney, meu irmão gosta muito de sertanejo, de coisas dos anos 50, de Frank Sinatra. E o que ele fez comigo, na verdade, foi me chamar uma vez quando eu era novo, ali uns 8 anos, colocar aqueles iPod que ainda tinha aquele círculo no meio para tirar as músicas, colocou um Queen e um AC/DC, foram as primeiras coisas. Foi a Bohemian Rhapsody do Queen e o AC/DC foi a Touch Too Much, do Highway to Hell, que é maravilhosa. Nossa. Até hoje tem esse carinho também para essa música por causa disso. Então foi sementinhas plantadas. Eu também fiz parte de uma geração do Guitar Hero, que foi muito importante, como acho que para muita gente está vendo isso também, o Guitar Hero. Muito amigo meu que não é roqueiro também, assim, mas conhece muito o repertório por causa do Guitar Hero. Então foram várias coisas que também foram me ajudando a chegar nesse gosto musical, e não só meu pai ali, né? Meu pai nunca desceu êxodos na garganta de ninguém lá em casa. Que bom. E você, além de tudo isso, aí você, como você disse, há 11 anos, começou a sua vida mesmo de tocar instrumentos. Aí você não é só apenas um guitarrista, assim, vamos dizer, autodidata, ouve discos e vai tirando as músicas. Ô pai, como que é isso? Você também estudou música também. Conta um pouquinho pra gente. Eu tive essa, na verdade, a minha formação, minha escola é o rock and roll, é o Kisser Clan, tirar as músicas sozinho. Meu pai nunca foi um professor, mas dava o caminho de ouro ali, que foi essencial, né? O riff não é aqui ou ali. Mas a minha formação foi totalmente essa. Depois de eu sair da escola, me formar na escola, eu ainda fui estudar animação na Belas Artes, porque tem esse papo, né, no meio do que eu quis estudar música bitola, não, estudar música não sei o que, tinha esse pensamento. Mas aí quando eu fui estudar outra coisa, que eu falei, minha aula favorita era trilha sonora na animação, então eu falei, vou estudar música. O que foi essencial é que essa paixão aí de ter crescido escutando meu pai tocar violão de nada lá em casa, que é a coisa que ele mais toca em casa, mais que guitarra, sempre foi violão. E aí eu fui estudar com 19, cara. Acabei me formando quando eu tinha 22. É isso. Você tá com quantos anos? Com 24 agora. Olha que legal, hein? É isso. Me formei no meio da pandemia, né? Tive que fazer uns recitais virtuais, mas foi sensacional também. E que eu me apaixonei, mas a minha formação assim de adolescente, começar a tocar, foi sempre de ouvido também. Meus professores foram o Tonayomi e quem mais? Por aí vai. Randy Rhoads, por aí vai. Escuta, e vocês, cara, você com banda, hoje você faz parte do Silks 66 também, uma banda estabilizada, você tem seu projeto também, e tem uma coisa que me intriga muito, o Kisser Clan.
como que surgiu essa ideia? Assim, foi ideia sua, ideia do seu pai? Cara, tipo porque eu acredito que é uma coisa assim para um pai tá tocando com o filho. Total. Entendeu? É uma coisa do outro mundo, né? Eu vou saber isso quando eu tiver meu filho, mas tocar com o pai tem os lados bons, tem os lados difíceis também, mas a experiência é brutal, né? O privilégio é maior que tudo, com certeza. Pergunta era do Xercan, né? Cara, começou ali porque a gente sempre acha que tá pronto, né? Eu com 15 anos sabia de tudo. Mas com 11 anos que eu tava começando a tocar, eu falei, pô, me põe no palco aí, quero começar, quanto antes começar melhor, mas não tinha, obviamente, a experiência, né? Porque você acompanha seu pai no show Zé, tá aqui no Brasil e tudo mais. Ele tá no Brasil, sim. E você geralmente está naquela posição ali perto do palco, né? Que você tá vendo teu pai tocar e você tá vendo aquela multidão. Total, né? E aquilo te movimentava. Meu pai conta uma história que quando eu era novinho, assim, de fralda ainda, eu fui num festival enorme lá que tava com meus pais do lado do palco do show do Skank e eu entrei assim, sem medo nenhum, com um chocalho, assim, no show do Skank. Aí o chocalho foi ficando pesado, tá ligado? Ele me tiraram do palco agora, mas o que eu ia dizer até isso, quando começou o Xercan com 12 anos, meu pai colocou no palco para ter essa experiência. Eu passei, acho que vários shows, uns 2, 3 anos do Xercan ali, quando eu tinha dos 12 até uns 15, igual uma estátua ali no palco, tocando os riffs direito, né? Tava preocupado em fazer a coisa, mas a experiência de subir no palco foi uma coisa que não se compra, né? A gente tava até conversando isso. E o Xercan me deu muito isso também saber. Meu pai sempre fala, pô, esqueceu paleta, esqueceu o cabo, como é que timbra o ampli, qual altura, eu não tô me escutando. Tocar com meu pai também é isso, meu pai já com uma carreira consolidada e já sabendo como é que era o som dele e eu tentando achar meu som, passagem de som tá bom pra você, tá ótimo, aí chega na hora do show, pô, tá péssimo. Então foram coisas que é um privilégio gigantesco ter o Xercan, que foi pra isso e vive até hoje, né? São quantos anos já tem Xercan? Cara, difícil até dizer, mas acho que já faz mais de 10 anos, porque o programa da 89 agora que a gente tem na rádio tem 10 anos e o Xercan já é um pouco antes, uns 2 anos antes. O Xercan começou com uma festa, meu pai estava viajando muito ali, acho que Kairos, talvez era essa época aí, ou o fim da fase do Igor ali, que ele estava viajando muito, fazendo turnês enormes, e ele chegava só no fim do ano praticamente, Natal ali, ele queria juntar todo mundo, colocar uma criançada no palco. Então os primeiros encontros, isso era uma jam de fim de ano do meu pai, que eu tocava várias músicas com vários amigos, vários filhos de amigos subindo, e aí aos poucos foi sendo menos convidados e formou essa banda que é o Gustavo Giglio no baixo e o Amilcar, o grande Amilcar Cristóforo, do Torto Smash na bateria. Que legal. Aí você foi para o rádio com seu pai pegou ali um programa. Também outro privilégio. Já pegou e falou, não, vamos pegar os de André Assis, vou levar o Johan também. É engraçado que você como foi para você, tipo, você viveu essa atmosfera desde a construção? Sim, cara. Do convite da construção da rádio. A rádio estava voltando a ser rock, né? Sim. A 89 deixou de ser rock, aí quando ela voltou foi esse convite. A ideia do Júnior, né, foi trazer um cara novo para falar, o pai já tem uma história, fala da velha guarda, e um filho que vai falar das coisas novas. Então a ideia do programa, o formato já foi... O que eles não contavam era isso que eu disse, né, que a minha história foi meio indo de trás para frente. Eu falei do Tribalistas quando eu era novo, aí foi Êxodos, Metallica, né, sei lá, foi para os anos 90, Guns N' Roses, depois Metallica, anos 80, aí comecei Pink Floyd, Led Zeppelin, conheci realmente o que é Black Sabbath, Purple, dos anos 70, aí Beatles, aí começar a saber que antes do Robert Johnson existiam pessoas fazendo música, né? Então saiu meio pela culatra, assim, porque eu não trazia nada de novo, só queria falar de coisa velha. E até hoje, realmente, cada vez indo mais para trás, né? Mas o que hoje em dia eu consegui me achar melhor, mas muitos anos ali no programa a intenção era eu trazer coisas novas e não escuto pouca coisa depois dos 2000. Assim. Mas você acha que esse lance de... tudo bem, no programa foi se pensar, vai ser um jovem, vai trazer coisas novas, mas você é muito colocado assim na geração mais antiga, né? Você acha que isso para você assim, se você observando uma outra pessoa de repente com essa postura, você acha que falta alguma coisa ou você acha não? Para mim me completa essa experiência com os artistas antigos em relação ao novo, ou se você já está se inteirando mais. Eu me entendo mais, cara. É impossível falar que não tem coisa. Tanto é que nesses 10 anos de pegadas, o que tem de banda de heavy metal no Brasil são 10 anos de pegadas toda semana. Sim. E cada programa, 2 bandas passando por lá, assim, sempre com material inédito. Isso já, aquele papo de rock morreu, o rock tá vivo pra caramba. Se recicla, né? As pessoas entendem que às vezes o rock sempre cresce, né? Eu penso assim, o rock sempre cresce. Um ano cresce mais, outros anos crescem menos. Total. Mas nunca
volta com alguns pré. A gente vive, acho que a música pop inteira, cara, né, é fruto de toda essa geração Beatles, Led Zeppelin, toda essa galera, ela realmente ensinou como que é a indústria fonográfica, como é que é lançar música. Cada vez isso se também profissionaliza mais, né, se torna mais mercado também, cada vez mais. Mas eu digo, é impossível falar que o rock morreu, porque o que a gente vive hoje em dia, tudo na música é rock, né? Sim. A gente fala, tem gente que nasce e cresce, Glenn Gould, sei lá, o pianista, passa a vida inteira estudando Bach, só Bach, tá ligado? Se o barroco não morreu, se o classicismo, se tem orquestras o mundo inteiro estudando o repertório, tipo, como é que o rock, né? O rock é o que a gente vive, é o rock, né? A galera fica nessa de rock morreu porque mais uma discussão de estética. Assim. E talvez são pessoas que de repente ficam pensando que de repente pro rock estar vivo tem que estar no programa do Faustão. Sim. E que nunca foi também, nunca foi no Brasil. Acho que o sertanejo sempre foi muito forte, né? Minha mãe, por exemplo, gostava de Menudos quando começou a sair com meu pai, então não acredito que também o metal, e também outro orgulho, né, do meu pai que a gente estava falando aqui, sobre ele ter escolhido o metal e ter escolhido ter 3 filhos, né? Tipo, você sabe bem como é que é isso, né? Não é fácil. Eu acho que a liberdade que o rock trouxe também, as oportunidades, possibilidades, onde levou meu pai, né, essa decisão que ele teve ali do disco do Creator que meu avô trouxe da Alemanha para ele, acho que foram boas decisões. Foi as decisões certas. Aí você foi para a rádio fazer programa com teu pai e de repente surge para você, na minha opinião, assim, um grande amante, que é o Silks. Sim, com certeza. Eu adoro o Silks 66. Adoro, todo mundo já desde antes mesmo de você fazer parte da banda, já era uma das minhas bandas preferidas dessa cena mais rock metal, hard metal, né? Mais nova, assim, dentro da cena brasileira, né? Você já sabe disso porque eu já fui em shows do Silks, você já me viu lá falando com todo mundo, com o Igor, com o Bento, com todo mundo. Você já sabe que eu já tenho uma certa intimidade com todo mundo, porque eu sou fã da banda, né? Me fala, como que foi essa ligação sua com o Silks, né? Como que foi o negócio, amizades conjuntas, sobra uma vaga ou é um teste aberto? Como chegou e rolou isso daí? Então, eles já tinham 10 anos de banda, né, com o Mika, já. Quando eu entrei em 2018, na verdade já tinha 7 anos de banda, né? E eu tô há 4 anos agora, fiz parte da celebração de 10 anos. Então a banda tem muita história já em São Paulo, clipe, disco lançado antes de eu entrar. E aí quando o Mika saiu, surgiram outros nomes lá, eles foram fazer os testes, mas o que foi muito legal foi que eu tinha acabado de sair de uma banda de escola, que era um menino muito legal, assim, ele fazia progressivo, chamava Luz Cheguei. Frank Zappa, texto, a gente amava a Casa das Máquinas, era um trio, né? Era um triozão. E eu tinha acabado de sair dessa onda, assim, que eu estava bem mergulhado no Frank Zappa, e aí quando eu saí daquilo eu consegui voltar a escutar mais Van Halen, ver o Judas Priest ao vivo, né, voltar a tirar os solos do Glenn Tinto, assim, tava bem voltando para essa fase, assim, de música mais pesada. Foi quando os caras me chamaram para fazer o teste lá. E foi assim, você não procurou, chegou em você. Chegou em mim, com o Bento, acho que, cara, na verdade estava tomando uma no Lago da Batata. E com uns amigos ali, com uma ex-namorada, e aí eu encontrei o Bento ali, sempre que eu encontrava o Bento daquele jeito, e aí eu falando de Frank Zappa e ele falando de metal farofa que ele ama, né? Def Leppard, Rat, Poison, Cinderella, ele gosta de... vai longe. E aí a gente sempre ria, tirava um sarro do gosto musical do outro, e aquela noite acabou por isso. Acho que no dia seguinte ele me mandou mensagem falando, porra, aproveitar que eu encontrei ele lá, né? Me mandou mensagem, você não quer passar lá fazer um teste? Aí eu fui fazer o teste, e bateu de primeira ali, cara. Os caras são, você conhece também igual eu, os caras são gente fina, são gente como a gente, são pessoas que estão também batalhando, são sinceros, né, genuínos. Tá todo mundo, achar uma galera que quer fazer a coisa acontecer. Exatamente. Não é fácil, né? E o cantor talentoso como o Igor é brutal. Meu Deus do céu. Pra mim é o melhor frontman da minha geração aqui, né, mais novo aqui. O cara representa muito. E também cabeça erguida, né? A galera querendo fazer as coisas. Um problema que eu tinha com os Confus, com a minha primeira banda, era que nada saía, né? Não tinha prazo. E aí tava o álbum quase pronto, aí o cara chegava com outra ideia, falava, não, acabei de chegar com essa ideia, esquece tudo. Vamos começar tudo de novo. Então as coisas não aconteciam. Entrar no Silks também foi outra experiência, que eu já tinha muita experiência com ser plano, mas foi uma experiência de também sair da asa do pai, né? Que foi essencial para também ganhar apoio das coisas que estavam acontecendo. A galera dá mais atenção para mim e fala, olha, moleque não toca só cover, por aí vai. E também essa parceria de o Bento é um cara bom de, tem esse prazo, tem essa data, eu já falei com o negócio da gravadora, já falei com o estúdio aqui, e entrei numa banda que as coisas, a roda tava girando, isso foi maravilhoso, né? Eu entrei em 2018, final de 2018, final de 2019 a gente tava com um disco lançado no Rock in Rio, né? É verdade. Então isso foi muito bom, cara, que é
muito massa dos caras. Também que, infelizmente, música hoje em dia, eu sofro um pouco disso, né? Que adoro estudar música, Debussy, o caramba, mas música não é só isso, né? Você tem que saber falar numa coisa, você tem que saber conversar, fazer entrevista, saber dinheiro, data, enfim, cara, envolve tanta coisa. E você falou um negócio legal agora, Rock in Rio. O Rock in Rio, cara, começou em 85, né? E a gente foi ter a primeira banda brasileira, assim, da nossa cena, o Sepultura, né? Foi o segundo só. No segundo, na segunda versão, né, do festival. Em 2011, o Rock in Rio ele volta para o Brasil, né, e vem com aquela ideia do palco Sunset. E naquele ano teve a minha banda Corsos, teve o Matanza, teve o Sepultura e o Angra. Quer dizer, 4 bandas das mais nacionais, cara, numa versão do Rock in Rio. Como você vê hoje o Rock in Rio, que não são mais 4, né? Hoje nós somos... Eu fiz uma conta num dos festivais, cara, que dava mais ou menos umas 18, 19 bandas brasileiras. Total. E acredito que nesse próximo vai ter mais ainda. Com certeza. Né? Como você vê isso? Eu vejo. Da geração nova. Porque na minha época era muito difícil, a gente falava Rock in Rio, impossível. No máximo Sepultura, o Angra. Sabe como você vê isso? Isso é sensacional, né? Porque Rock in Rio é gigantesco até para as bandas de fora que vêm pra cá, que são os maiores públicos do Metallica, né? Por aí vai, né? E o que você falou, eu acho que nessa versão de 2011, a ideia do palco Sunset, apesar das bandinhas, você falou aí os nomes, você falou das bandinhas, ainda a visão era como um palco de mistura, um palco menor, não era o palco principal, era uma visão assim, o Sunset foi uma aposta de colocar 4 bandas na cena para ver se vai. E isso foi, né? Foi porque o Sunset, na última edição, teve o Anthrax, teve o Slayer na turnê final. Sim. Nessa próxima vai ter o Metal Allegiance, são nomes gigantescos. Se não me engano, 4 ou 5 palcos que hoje a gente está... e agora outros palcos são menores, são o que eu toco lá. Eu toquei com o Xerclan. Mas é Rock in Rio, fora, exato. Mas isso que é legal, né? Aquele palco que era pequeno, que era uma ideia, hoje é um palco tão grande quanto o principal. E outros palcos menores, tem o palco Favela, tem o palco África, tem o palco Rock Street, tem o palco... Tem tenda de DJ. Eu acho que isso é bom, cara, abertura pra música mesmo. Sempre vê que música é uma coisa geral, né? O roqueiro às vezes é meio xiita. E também então, quando falam, quer dizer, no Rock in Rio, isso não é Rock in Rio, acho que desde o primeiro sempre teve. Sempre foi o festival de música, sempre foi uma coisa logicamente tem um dia. Tem o dia do Ozzy, tem o dia do metal, tem o dia do rock mais hard metal, uma coisa um pouco mais. O meu pai só pôde ir um dia lá em 85, né? Que a mãe falou, só tem dinheiro pra um dia, assim. Meu pai, ele ama Queen, mas ele foi no dia do Def Leppard, de Ozzy, né? Que foi uma galera. Sim. E que era o dia do metal, e meu pai fala que tava com um patch ali. Que também a galera faz isso. É engraçado quando você vai em todos os dias lá do Rock in Rio. Teve uma das edições que eu tive a oportunidade de mais de um dia, acho que eu fui no dia que teve Keanu, um negócio assim. Você vê como no mesmo lugar, no dia seguinte, o público totalmente diferente. E acho que isso que é Brasil também, né? Não só música, mas... Johan, me fala, você está com uma carreira solo, está com um monte de projetos aí, várias datas que eu sei. Você quer aproveitar para falar um pouquinho disso aí, passar um pouco dessas datas pra gente? Vou fazer um merchan aqui. Cara, quando entrei no Silks 66, na verdade já tinha esse projeto solo, né, no fim da banda com várias composições, e que ficou na geladeira por um tempo, porque eu tinha acabado de entrar no Silks. E também tem o Xerclan, então todos esses projetos estão andando paralelamente. Finalmente esse projeto solo, as minhas composições autorais que não cabem nem no Silks, nem em qualquer outro projeto, estão saindo agora. E fiz um show especialíssimo no Blue Note, casa maravilhosa ali na Paulista, foi na quinta-feira, dia 23. Foi lá, muito legal. Foi muito massa, foi a primeira experiência... Eu vi o Felipe Cato lá. Legal pra caramba, cara. Cacete, cara, canta muito. Canta muito, cara, é bom. Impressionante. E essa foi a primeira experiência de show solo, assim, eu fiz com um triozão, né, um baterista comigo, o Ian Paiva, que é do Hammerhead Blues também, e o Guto Passos, que também acompanha, o Thiago Petit, também acompanha o Lobão, grande baixista. A gente fez em trio lá, foi a primeira experiência também. Eu tentei colocar coisa do violão de nada, que eu sou formado, guitarra, que é a minha escola, que eu comentei aqui, e do piano, que eu tenho várias composições. Então estou aprendendo ainda a mexer nesses instrumentos, os 3 ali durante o show, mas está sendo bem legal. Vou fazer esse tipo de apresentação com o meu projeto solo em 2 lugares especialíssimos. Vai ser um em Porto Alegre, na Praça Farroupilha, lá dia 15 de julho. No mês do rock. Isso. E nesse mês aqui, cara, vai ser sensacional no Best of Blues da Samsung. Sei. Quem vai estar fechando o dia vai ser o Joe Perry, no dia vai ter a Lan Lan. Ele está vindo pro Brasil, acho que ele vai fazer ele também em São Paulo. Exato, né? eu também faço no Ibirapuera, no espaço aberto ali. Olha, Vai ser legal, os 2 dias vai ter a Lan Lan, o Ian, que é o cara do metal, eu e o Joe Perry fechando os 2 dias, dia 15 em Porto Alegre e dia 17 no
pro público ali aberto. Essa é imperdível. Do Ibirapuera, vamos lá. John Perry, você sabe quem é o John Perry? É o guitarrista do Aerosmith. Exato. E também no mês seguinte, em agosto, creio que dia 7, dia 9, algo do tipo, também repito essa dose com o Xeclan. Aí fazendo ao lado do meu pai, a gente faz em Porto Alegre e faz no Ibirapuera também, nos dois lugares. E o Silks, a gente está fazendo material novo, tem documentário para sair junto com o Paulo Maron, a gente vai participar do Garimpeiro do Rock. Exato. Vamos participar aqui em São Paulo, falar da banda, lançar material novo com eles, vai ser bem legal. Estamos com um álbum aí no forno e a gente toca dia 2 de setembro no Rock in Rio também, estamos confirmados lá no Rock District. Então, e para quem quiser saber mais datas também, eu estou sempre mexendo no Instagram. Nas redes sociais. Johan Kisser, meu Instagram, posto minhas aulas lá, eu posto referências, posto minhas datas. Estou sempre tocando também no piano do Whiplash ali, faço um pocket show ali bem legal. E eu posso garantir que é legal, que é interessante, porque eu sigo o Johan e eu já bateu o papo aqui de uma parte de coisa que você sabe que eu vi. Pô, eu fico honrado de Pompeu. Você é patrimônio. O que é isso? Mas, cara, é isso aí. Pra quem quiser saber as datas, tá tudo lá no meu Instagram. E qual que é do Silks também? Do Silks a gente é Silks66 oficial. Tá? E o Xeclan, acho que é Xeclan 1. Porque, não sei porquê, mas. Porque só tem um. Exato. Exatamente. Last one. E é isso, cara. Então, nesse show do Best of Blues, é uma iniciativa do governo em ser um show praticamente instrumental, né? Certo. Acho que o John Perry vai cantar algumas músicas, então o nosso ficou acabando sendo totalmente instrumental. E aí, pra somar no meu intrusão, eu chamei um cara que toca clarinete e sax, que é o Salomão. Que acaba fazendo uma voz, né? Exato. E um violinista e viola, assim. Então a gente vai fazer vários temas instrumentais, vou fazer algumas autorais, vou fazer Jimi Hendrix, vou fazer um Hermeto Pascoal lá. Caramba. Vou até fazer um Stravinsky pra fechar, vamos ver se vai funcionar ou vai ser totalmente um caos. Já começou os ensaios? Mas começaram os ensaios, eu fiz todos os arranjos também, eu tô pulando de piano para violão de nylon e vai ter essa galera aí também somando no... Vai ser bem experiente também, vai ser a primeira experiência, vai ser bem interessante, na verdade, vai ser a primeira experiência. Eu acho super interessante isso, porque te faz assim, por exemplo, no palco, você vai tocar guitarra, você vai tocar violão, vai tocar piano. Sim. É uma responsabilidade muito grande, né, cara? E também uma movimentação. Sim. Né? Tipo, o palco, o setlist é tudo pensado para vir um pro outro, a transição, os caras segurando e tal. Eu tô tentando profissionalizar isso. E também escutei algumas galera falando, não, um pouco demais, assim, mas eu acho que é uma sementinha. Eu adoro fazer show com o Silks, que eu não me preocupo com nada normalmente. Chego lá, tô no meu canto ali, só cuido do meu ampli, solo guitarra, é um prazer, assim, mas o meu projeto solo é uma coisa mais que eu tenho que cuidar de tudo. Tô querendo plantar essa semente, tipo, fui no show do Paul McCartney, amo o David Bowie também. Essa galera não se limita, né? O Paul McCartney toca ukulele, violão, guitarra, baixo, piano, e ninguém fala, pô, não é um pouco demais. A gente vai muito longe, não sei muito longe, a gente vai pro Queen mesmo, né? Pô, na hora que o Fred Mercury ele vai pro piano, cara, já é uma hora que, talvez a primeira vez, a segunda vez, a galera tipo olhou aquele negócio, teve que todo aquele mecanismo, ele sai que é muito performático, ele tinha que quebrar uma performance para poder fazer uma outra parte, mas se tornou emblemático. Total, exatamente. Imagina você assistir um show naquela era, enquanto vivo, do Fred Mercury, do Queen, e ele não ir pro piano. Apareceu um cara lá no piano. E que é um cara super que pensa também na roupa, como vai vestir. O meu pai é muito assim, né, de ter esses pensamentos ali. O meu pai sempre falou assim, deu uma dica pro Silks também, que o Iron Maiden tem aquele show enorme, tem um demônio gigantesco, um avião no palco, mas desde o comecinho, nos primeiros shows de Steve Harris já tinha uma caveirinha saindo fumaça ali. Que é essa semente de pensar, né, de montar as coisas, eu estou tentando plantar essa semente aí, né? Até para minha experiência também de como é que é tocar o piano, cantar minhas próprias composições, tudo isso é muito novo para mim. E já acostumando o público dessa forma, né? Que vai ter de tudo. É perfeito. É isso aí. Johan, eu queria, agora que a gente já falou bastante de rock, esse seu amor pelo rock, toda a sua história, eu queria que você fizesse agora sim, para a garotada aqui, nossos alunos da School of Rock, mandasse uma mensagem, para eles poderem se inspirar, entender um pouco da sua história, que você representa aqui a nova geração do rock e da cena rock pesada do Brasil. Qual seria assim, o seu toque fundamental para a garotada? Pô, já fico honrado em receber tal título, tem que honrá-lo agora, mas é difícil pensar aqui. Eu acho que uma coisa que eu ia dizer para todo mundo é fazer por amor mesmo, porque tem tanta gente que é ator, mas não ama a dramaturgia, né? Tem tanta gente que quer ou ser músico, ou quer estar na tela, né? E hoje em dia é o que eu falei também, cada vez mais a música sofre de gravadoras, de empresários, de pessoas que não são músicos, né? Eu acho que você tem que se agarrar mesmo à paixão e realmente se trancar no quarto, escutar aquela música,
que te faz chorar e não tem medo se é thrash metal, se é black metal, ou se é Chico Buarque. Tem que ser apaixonado, cara. Se você não é apaixonado, vai procurar o que você é apaixonado, se é nutrição ou sei lá o que, né? Mexer com bolsa de valores. Acho que a música ela já está saturada de pessoas que talvez não amem, né? A gente precisa de cada vez mais que amem. E se tem gente que ama, acho que sempre tem lugar para mais um, cara. Acho que essa é a melhor coisa que eu posso dizer, talvez. Puta, muito obrigado pela sua... Eu que agradeço, cara. Pô, uma honra estar aqui, todas as palavras. Com a gente. E a gente vai terminando mais uma Rock Week, tá? Onde você só encontra aqui, ó, na School of Rock. Valeu, grande abraço.